Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, que nunca terminam. Primeiro, porque a Bíblia é inesgotável. Depois, porque a volatilidade dos telespectadores é grande. Então, a gente, de quando em quando, deve refazer alguma coisa para tornar-nos mais inteligíveis possíveis. Nós estamos a serviço da Palavra de Deus. Protagonista deste programa não sou eu, não é Padre Anselmo. Protagonista é Deus. E a sua palavra que está aqui no meio de nós. Nós somos servos da palavra e gostaríamos de explicar melhor esta palavra. Porque às vezes, e muitas vezes, acontece que este livro ou não é entendido, ou então não passa de uma história de crianças. E não é nada assim. Desde que, durante 5 anos, eu me especializei em Sagrada Escritura. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, em nosso encontro bíblico, teológico, no Páginas Difíceis da Bíblia. Um programa, como todos sabem, que pode nos ter e nos dar acesso a um tesouro incalculável, que é a Palavra de Deus, como acabou de nos dizer o Padre Fernando, sempre nova e renovada. Que alegria ter a sua participação conosco, a sua audiência nos 4 cantos do Brasil. É uma alegria enorme. Então, Padre, nós terminamos na semana passada a parte do quê? Nós chegamos até a Tábua das Nações, né? E fomos até o capítulo 11. Até o capítulo 11. Com a Torre de Babel. Exatamente. Não foi? Exatamente. Então, terminamos a pré-história da humanidade. Mas atenção, não uma pré-história científica, claro. Uma pré-história religiosa. Mostrando que por detrás de todo este emaranhado de acontecimentos e eventos históricos, muitas vezes indecifráveis, até mesmo aos cientistas, está a mão de Deus. E agora? E agora nós entramos numa era nova, se assim podemos chamá-la. Trata-se do capítulo 12 do livro do Gênesis, do ciclo dos patriarcas, né? E o primeiro deles é Abraão, mas eu creio que o Senhor quererá dar uma palavra introdutória sobre o ciclo dos 3 grandes patriarcas de Israel. Pois é, falou bem, porque eu não posso iniciar com Abraão, como se a história da humanidade, até do ponto de vista religioso, se iniciasse com Abraão. Eu tenho, com a permissão dos nossos telespectadores, fazer um grande retrocesso na pré-história de Israel. Comecemos falando de 2 monarquias que se formaram por volta de 1150 a.C., época do ferro, não é? Bem, uma monarquia do norte de Israel, evidentemente, chamada exatamente Israel. 10 tribos, formando uma monarquia. E 2 tribos, Judá e Benjamim, formando também uma segunda monarquia. 2 monarquias
no altiplano da Palestina, ou do atual Estado de Israel, duas monarquias independentes entre si, mas irmanadas, na mesma tradição, na mesma língua, nos mesmos costumes e na mesma religião. Bem, duas grandes monarquias. Grandes monarquias é modo bíblico de falar, porque, na verdade, Israel nunca foi, nem nos tempos bíblicos, uma superpotência. Nunca foi. Um pedacinho de terra do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil, sempre dominados por estrangeiros, sempre dominados por superpotências estrangeiras. Monarquias, mas as mais das vezes, monarquias vassalas, monarquias de vassalagem. E existiam graças ao suzerano, graças ao chefe ou ao alto comando da superpotência de turno. Bem, o que aconteceu com estas duas monarquias? A primeira, chamada de Israel, também conhecida com o nome de Jacó, ou então José, casa de José, é tudo a mesma coisa. Monarquia do Norte. Israel, Jacó, casa de José. Eles tinham, juntamente com a monarquia do Sul, um culto a uma divindade. A uma divindade chamada Yahvé. Até hoje, os cientistas bíblicos discutem entre si que significa etimologicamente esse nome e, sobretudo, de onde ele veio. Qual foi a sua origem? As origens do javismo são muito obscuras graças à falta de documentação que temos daquela época. Era já um monoteísmo? Não. O que é um monoteísmo? Um monoteísmo é o que nós temos, por exemplo, um só Deus, eterno, onipotente e criador do céu e da terra, sem outros deuses. Estes aqui, das duas monarquias, possuíam um Deus nacional, chamado Yahvé. Mas não excluíam que outras nações tivessem seus próprios deuses ou suas próprias divindades. O papel dos profetas pré-exílicos, sobretudo no norte, no Reino do Norte, Aías, Elias, Eliseu, Amós, Oséias, todos eles levaram a sério o culto de um Deus exigente. Exigente não só no culto, mas exigente também na moral. E absolutamente contrário a que se separasse o culto da moral. No final do século VIII e final do século IX e início do século VIII antes de Cristo, houve no Reino do Norte um crescimento espantoso depois de um período de grave decadência.
decadência política e financeira, um poderio, uma ascensão econômica de fazer inveja. Até hoje, os arqueólogos ficam maravilhados diante das construções magníficas, palácios, casas, moradias e até casas de verão e casas de inverno. Até hoje, surpreende a arqueologia deste sítio onde estava a monarquia israelita ou a monarquia do norte. Bem, o esplendor máximo desta monarquia surgiu com Jeroboão II, que reinou a partir de 780, muitos anos neste mesmo reino. Vamos fazer um intervalo e voltamos.